E a gente hoje vai falar do segundo episódio, que é o Garotas. Oi, eu sou a Dani E eu sou a Lodi. e esse é o Pantufa de Unicórnio. E hoje a gente vai seguir as nossas resenhas de pantufa da série Coisa Mais Linda. E a gente vai falar hoje do segundo episódio, que é o Garotas Não São Bem-Vindas. O nome desse episódio, ele já adianta pra gente muito do que a gente vai ver da situação daquelas mulheres que é retratada nesse episódio e também durante toda a temporada, falando um pouco da situação das mulheres no mercado de trabalho, como elas eram vistas na sociedade, o papel que elas O papel que esperavam delas. o que se esperava daquelas mulheres nessa sociedade e como elas não eram bem-vindas em determinados espaços da sociedade, que eram ocupados somente por homens, né? Isso é trabalhado nas narrativas das nossas personagens principais e eles também colocam ali uma cena que também faz uma brincadeira com o nome, que é um momento em que o capitão tá lendo pra Conceição, que é a filha da Adélia. Ele tá lendo uma história da Luluzinha. E aí a história que ele tá lendo é uma em que o Bolinha resolve criar um clube lá em que meninas não são bem-vindas. E aí a Conceição questiona ele, mas por que, pai, que meninas não são bem-vindas? Ele fala, não sei, a gente vai ter que ler pra descobrir. E é uma brincadeira ali, uma rima com toda a história que está sendo contada, em que as mulheres não têm espaço, né? Não podem ocupar determinados espaços da sociedade, não têm autonomia para muitas coisas, e isso tá no nome, tá nas brincadeiras ali que são colocadas e tá na história, na narrativa de várias das nossas personagens principais. A gente começa o episódio com a Malu, e a gente tem uma cena dela entrando ali no que era o estabelecimento lá, que supostamente seria o restaurante dela e do marido, e que, na verdade, né, tá caindo aos pedaços. É um espaço vazio, né? E não tem nada. E eu achei muito interessante agora, revendo o episódio, as cores que eles escolheram usar ali pra Malu, um pouco pro figurino também, e pra essa fachada, essa entrada. Em vários momentos que a Malu aparece, eles usam eu não sei se é um azul esverdeado, um verde azulado. Eu acho que tá mais com um azul ali. Eu acho que é uma coisa azulada e que remete também a algo que aparece nesse episódio, que apareceu também um pouco no primeiro, que a gente acho que até não comentou, que é a figura da Iemanjá. No primeiro episódio, quando a Malu se joga lá no mar, que ela tá bêbada, ela, antes de voltar pra superfície, tem uma cena de um delírio, uma coisa ali que ela vê uma figura, né, no mar, que já dava pra, né, identificar, eu acho. Sim, eu identifiquei. Mas porque aí dá pra puxar também já pro começo da primeira cena do primeiro episódio, que também traz esse negócio do mar, tudo. Na primeira cena. Sim, lembra? Que a primeira cena ainda começa com um negócio assim, mar também, que é aí que dá o remédio que até que a gente falou. Lembra? A Tipo, última cena. é verdade. Isso mesmo, bem lembrado. Essa mística da Iemanjá, ela é recorrente ali. Parece que nesses momentos, assim, meio que de virada, né, nos momentos importantes, surgem as referências. E nesse episódio, a Malu tem uma conversa com a Adélia e ela conta que ela achou a estátua, né, lá que representa a Iemanjá. E quando ela vê, ela nem sabe o que é, né? E aí ela pergunta pra Adélia e a Adélia fala pra ela que a Iemanjá é protetora das mulheres, né? Então a gente tem essa ligação ali com, né, uma história de mulheres sendo contadas, enfim. E aí eu achei interessante eles usarem essas cores, porque tem as cores ali que é a cor do, não sei se é um manto, né? Mas enfim, esse azul, essa coisa do mar, da água, da referência a Iemanjá. E a Adélia vai falando pra ela que a Iemanjá, ela traz força, ela traz... achei interessante que uma hora a Adélia fala pra ela assim, que ela traz mensagens que nem sempre a gente tá pronto pra entender, enfim, né? E que isso tem a ver com a história delas, né? Com os momentos da Malu, da virada, né? De como ela sofreu, e daí a partir disso, né? Da decepção que ela teve com o marido, ela vai reconstruindo a história dela e vai assumindo na agência da própria vida. E aí tem essas referências nas cores. E aí, em relação à primeira cena da Malu, a gente tem isso, ela entrando ali no estabelecimento, e ela começa a fazer os planos, começa a sonhar, começa a visualizar o que ela quer que o negócio seja, né? Como que ela quer realizar aquilo. E aí ela começa a traçar planos, né, para tentar fazer se concretizar aquele sonho, aquilo que ela tá vislumbrando ali que pode ser o potencial que tem aquele negócio que ela quer empreender ali, né? E aí a gente começa a se deparar com as com as mulheres que não são bem-vindas em determinados espaços, né? Ela vai contando pra Adélia que ela procurou o contador e que o contador, enfim, o marido tinha levado todo o dinheiro dela e o contador disse que não tem o que ele possa fazer ali por ela, pra ajudá-la a arranjar recursos, né, pra começar ali a reformar o espaço e abrir o negócio que ela quer. Ela vai até o banco e mostra, né, o projeto que ela tem, o espaço que ela tem, o que ela quer realizar, e ela pede um empréstimo do banco.
E aí eles negam o empréstimo e dizem que ela, sendo uma mulher, não vai poder conseguir empréstimo sozinha, ela precisa de um homem para assinar para ela, senão ela não vai conseguir. Então, mais uma negativa que é só pelo fato dela ser mulher, né? Não tem outra justificativa para aquilo. E aí, nessa busca por tentar realizar, concretizar o negócio, ela vai também recorrer ao Roberto, né? Até eu achei muito engraçada a cena que ela sai de Havaiana e tudo lá. Sim, ela tem a ideia. E ela tinha acabado de conhecer o Roberto, né? Sim. Foi de bicão na festa dele e foi lá. Eu achei inteligente, porque ele tem os contatos Sim, musicais, foi ele é um cara que tem super. grana. Foi uma sacada dela. Foi. Mas. E eu acho engraçado, assim, de ver, porque ela volta, ela se sente muito impotente, né? Ela vai até o contador, não consegue, vai até o banco e não, você é mulher, não consegue. Não importa que seu marido levou todo o seu dinheiro e que, enfim, não importa nada, você é mulher e sozinha não pode fazer isso. E aí ela pega a vassoura porque ela quer fazer alguma coisa, né? Eu não consigo, eu sou capaz, e toda estabanada, não sabe nem varrer o negócio direito, né? Aí ela, bota essa baiana aqui. E aí ela tem a ideia, vai até o Roberto, e aí novamente, ela, né, tem que ouvir dele que ela é mulher e que isso não é feito para mulheres e que o Rio de Janeiro tem coisas lindas, vá descobri-las e deixa que os homens fazem o trabalho chato, né? Ele fala alguma coisa assim. E aí, novamente, não, você é mulher, não importa a sua ideia, não importa o que você tá me dizendo, eu não vou, né, investir nisso só porque você é mulher, não é nem porque ele realmente pensou sobre a ideia que ela teve ou sobre o que ela tava querendo realizar ali, né? Ele ainda debochou meio que, falando, sabe que acho que quem gosta de música também é a minha avó. E, tipo, meio que... E eu ajudei a minha avó, sabe o que eu fiz? Eu dei pra ela um toca... Um Discman. Um Discman. Um toca, sei lá, um Philips. Era alguma coisa assim. Um toca-discos, não lembro o que era, mas, tipo, ajudei a minha avó. Que gosta de música também. Legalzão. Bem babacão, assim, com ela, né? E aí ela tem essas pessoas fechando a porta na cara dela pelo fato dela ser mulher e não ter espaço ali naquela sociedade, esse espaço, né? Mulheres não empreendem, não podem ter empréstimo, não podem, né? Elas servem para enfeitar, né, os espaços, os lugares e não tem agência, né, sobre a própria vida. E quando ela volta ali pro não sei como é que a gente chama, né, pro estabelecimento que ela ainda não sabe... pro que não se sabe o nome também, ela começa a ter umas ideias de nome bem horríveis. E quando ela volta, ela começa a conversar com a Adélia, e eu acho muito interessante também essas cenas dela, do diálogo dela com a Adélia, porque ela começa a falar que ela lembra, né, que quando ela era mais jovem, ela via a mãe dela sempre servindo um copo de uísque pro pai dela, e ela jurou pra ela mesma que ela não faria isso. E aí ela casou e, de repente, ela estava lá servindo um copo de uísque para o marido dela, né? Repetindo aquilo e reproduzindo aquilo que era o que... Ela queria fugir do ciclo, né? E acabou repetindo o ciclo. E aí ela se vê reproduzindo o mesmo comportamento, tudo aquilo que a mãe dela fazia, que ela até então achava que ia fazer diferente. E aí ela fala que agora ela percebe, né, olhando pra história dela, ela percebe que ela queria estar tomando uísque, né, no final do dia. Aí, nessas reflexões que ela tem, ela conversa com a Adélia e ela fala pra Adélia que, né, ela percebe que elas não têm tanta liberdade, né, que o que ela quer é ser livre. E aí ela pergunta pra Adélia, você é livre? E aí a Adélia responde pra ela que, nós somos muito diferentes, né, tem certas coisas que eu não posso nem sonhar, né. E aí a Malu fica falando que ela não quer ter que se preocupar só com ser bonita, né, e aí a gente vê ali a diferença total de realidade entre as duas, né? Porque a Malu já tá no momento que ela consegue pensar nisso, né? Eu quero não quero assumir esse papel de mulher só que é um enfeite, eu quero fazer, quero acontecer. E a Adélia, ela tá tão correndo atrás da própria subsistência, né? E a gente vê que as duas têm mundos muito diferentes, né? Que pra Adélia seria até, sei lá, bom se eu pudesse me preocupar só com né, com isso. Porque ela é a provedora da casa dela, né? Tem o capitão lá que parece que vai e volta depois de... Né, fica um tempo fora. A irmã não trabalha, ela pela filha dela. A realidade da Adélia é muito distante, né? De pensar nessas questões que a Malu ali tá propondo pra ela, né? E aí depois até a gente vê que a Adélia nem aprendeu, nem teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever, né? Então, as coisas, né, pra Adélia são muito mais difíceis. São outras questões, né? Tem muito a ver muito mais com... não é só a questão ali do ser... estar fora de lugares por ela ser mulher. Ela está fora de lugares por ela ser mulher e negra e pobre. O sexismo, claro que afeta ela também, mas ela tem outras coisas ainda que afetam mais, né? E que o sexismo é só mais uma questão ali dentro de um monte de coisas que afligem ela e que afetam ela, né? E que tornam a vida dela mais difícil. E aí tornavam ela e da família dela também, né? E dos antepassados dela. E aí é interessante, assim, as duas tendo essa conversa e a gente vendo como a Malu, mesmo enfrentando sexismo, tendo problemas, ela tem uma condição muito privilegiada e tem
inclusive, né, condição de estar se preocupando com essas coisas. É, exatamente, né? E, inclusive, ela tem condições de estar correndo atrás de um empréstimo. Uhum. Ela é recebida no banco. Sim, a Adélia, né, imagina. E aí, por fim, também nesse episódio, a gente tem também um lado materno da Malu sendo mostrado, né, que já dava também no primeiro episódio, a gente sabe que ela tem um filho e tal, tem ligação, tem tem a promessa que ela fez pro filho, né, de que eles iriam morar no Rio de Janeiro, que ele queria ver o mar e mergulhar. E nesse episódio a gente tem ela com esse lado maternal no momento em que ela interage ali com a Conceição, que é a filha da Adélia, que tá com a bronquite, e aí ela sabe uma receita, porque o filho dela também tinha problema. E ela ajuda ali a filha da Adélia, que é a Conceição, e ela canta, e ela faz a receita ali, né, e mostra o carinho, né, o jeito, assim, né, carinhoso que ela tem, e mostra também a ligação dela no final pro filho, e ela cantando pro filho, né, mostrando que ela, mesmo estando ali, né, buscando realizar alguma coisa e, enfim, conseguir um pouco de autonomia, né? Ela tem ainda esse vínculo forte, né? Ela tá pensando no filho, tá pensando em realizar as coisas também por ele, né? E tentando resgatar, assim, nessa saudade, isso que ela sente ali pelo filho dela. Enquanto o marido deve estar pelo mundo. Sumindo na vida com, sei lá, quantas mulheres, né? E provavelmente nunca mais viu um filho, né? Sei lá. Então. Já via pouco, né? Porque já mostra que ele viajava, fazer outras coisas e tal. Então... Já que a gente aqui falou, né, ali dessa conversa da Malu com a Adélia, né, acho que a próxima convidada, acho que a próxima, né, pessoa que a gente pode falar aí é a própria Adélia, né, porque nesse episódio, né, de meninas? Garotas, né, nesse episódio Garotas Não São Bem-Vindas, a gente consegue ver aí a Adélia em vários espaços, onde ela não é só bem-vinda por ser garota, né, mas ela não é bem-vinda por ser uma mulher negra, né, e aí a gente já no começo a gente tem ali a Adélia tendo que, no perrengue de ter que trabalhar e não teve com quem deixar a filha, porque a irmã dela, que também não trabalha e ficava com a Conceição, desapareceu naquele episódio, e a Adélia teve que levar a Conceição pro trabalho, né? Então já mostra aí a condições até das mães, né, solteiras que tem que trabalhar, mas tem que cuidar do filho, não tem com quem deixar, né? Vai fazer o quê? Ela acaba levando, né? E aí a gente já tem o primeiro baque ali, quando ela vai subir, né? Vai no apartamento, né? Vai subir de elevador e o porteiro diz que ela não pode ir de elevador social porque ela não pode ir no elevador social. Não andar. Com a criança, com sacola. Porque ela teria que ir no elevador de serviço que estava estragado. Sempre. Então, quando ela resolve ir mesmo assim, né? Porque afinal de contas são 500 mil andares pra ela subir com uma menina ali com a atacada da bronquite. E aí ela vai. E quem está saindo, né? A patroa dela. A cidadã patroa dela, que aí faz todo ali um discurso de... A Adélia chegou atrasada, né? Faz todo um discurso de como ela era uma pessoa generosa e dessa vez passava, né? E aí começa a fazer ali comentários sobre mas essa gente a gente já sabe aí que tem, né, um negócio de... uma história aí de preguiça, né? E aí traz toda aquela carga que a gente já tá acostumada a escutar, né? E a Adélia, deve ter ouvido a vida dela aquilo, né? A mãe da Adélia, a avó da Adélia, então eu acho que é bem característico desse tipo de pessoa, né? Que é a patroa dela, né? Que até hoje existe, né? Com essa... Não sei, como é que é? Esse enraizado. Esse preconceito enraizado. De um estereótipo que não tem fundamento em nada, né? A não ser um fundamento ao preconceito, né? Uhum. E que perpetua, né? Acaba repassando aí e vai perpetuando até hoje. E que se coloca como uma benfeitora. Estou te dando oportunidade, veja bem. Como é que é? Eu te deixo levar a roupa. Isso daí, eu te deixo levar a roupa pra lavar em casa. Olha como eu sou maravilhosa e beijo meus pés porque... Tô te dando um emprego. E ainda falar, só vou descontar o dia. Se eu vou descontar hoje, tudo bem, tá? Pode ir. E aí a Adélia, tipo, se sujeita a isso, né? Porque é a oportunidade que ela tem. Trazendo de novo, a Adélia não sabe ler, não sabe escrever, ela mora ali na periferia, né? E realmente pra ela, então, ela vê que ela acha que ela tem ali poucas oportunidades, então ela se agarra onde ela tem uma oportunidade de ganhar o dinheiro e sustentar a família dela. Da Adélia ainda, a gente tem na introdução aí nesse segundo capítulo a revelação de que a Conceição não é, na verdade, filha do capitão, né? Como todo mundo achava que era, até o próprio capitão. E aí, quem é que é o pai da Conceição, né? Porque lá no primeiro episódio a gente tem a Adélia mexendo lá naquele anel lá que ela escondia. Um anel misterioso. Agora no segundo, né, a Adélia não... O Conceição não é o pai da...
Aí, nesse segundo episódio, a gente descobre que o Capitão não é o pai da Conceição, né? Então, isso vai ser revelado depois, né? Mas cada episódio vai sendo plantadas sementes, Já né? vai ali o mistério, peraí, quem que é o pai dessa criança? Né? O que tá acontecendo? Pai biológico, né? Porque o Sim. pai... Na verdade, a gente não tem aí uma precisão de quanto tempo o Capitão passava com a Conceição, né? Mas Mas é a referência era a materna referência que ela dela, tem. né? De pai. E ele também Acha, né? a Que considerava, tem carinho e parece ter uma relação de que sempre, como se ela fosse filha, acho que deve ser, Sim, né? bonitinhos, os dois dormindo na cama, né? Ele contando história. E algo bem legal também, né, em relação à Adélia, esse episódio vai apresentando, né, a construção da amizade dela com a Teresa, e aí reforçando ela e a Malu, onde ela sai ali pra, né, comemorando o negócio do bar estabelecimento, que a gente não sabe que vai se configurar, mas é legal ver a relação delas ali se aproximando, né? E aí vai sendo desenvolvida ao longo dos episódios também. É uma parceria, amizade, tudo, né? Entre ela e a Malu e a Teresa também. Tá entrando, né? Porque a Teresa é uma pessoa assim, né? A Teresa é a melhor pessoa. Em relação à Lígia, nesse episódio... Ai, aquele marido, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente tem a primeira cena da Lígia nesse episódio, que é uma cena de sexo, ela e o marido. E aí depois os dois terminam, ela tá toda felizinha, sorridente, fumando seu cigarrinho. E ele começa a fazer uns comentários sobre o corpo dela, sobre o sorriso dela, falando dos dentes dela. Falando que ele quer que os filhos tenham esse... Eu acho que ele fala, né? Eu quero que os nossos filhos tenham esse sorriso, algo assim. Daí aí que ela fala filhos no plural, né? Porque ela... E aí ele fala, enfim, eles conversam sobre ter filhos, e nessa cena já vai mostrando, assim, como ele a vê como uma posse e como um meio, né, pra ter o filho, como a provedora, e não parece, assim, se preocupar com o que ela quer realmente, com o que ela sente, né, com os anseios dela, né. Ela é a esposa troféu dele, ele admira o corpo, né, dá pra ver que ele tem essa coisa apaixonada, essa coisa de... admirar, né, fisicamente, né, os atributos físicos dela, mas ao mesmo tempo, né, é assim, acho que meio que parece que se resume a isso, né, essa coisa da posse da mulher dele que vai atender a tudo que ele quer, né. Sim, tanto, tipo, tanto em casa como, né, Para a sociedade. em todos os aspectos é esse o papel dela, né, dessa forma que ele enxerga ela, né, como a esposa dele que tá ali para servir a todas as funções sociais que ele espera dela, né. E sem ouvi-la de verdade, né, porque nessa parte que ela fala do filho meio que fica subentendido que ela não é uma coisa que ela quer muito, né. Sim. Parece que ela assim, eu tinha considerado um, né? A ele gente tá falando combinou em dois. que teria né? Alguma coisa assim, ele já tá falando, né? Enfim, não parece prestar atenção nela e no que ela realmente quer, né? E aí a gente tem ali na sequência, ela lendo o jornalzinho, ela vendo ali uma oportunidade de cantar. Parece uma seleção, né? De alguém pra cantar lá em determinado restaurante, bar, não sei o que é. E aí fica ali, né? Fica subentendido que ela tá interessada por aquilo. E ela trata aquilo como uma coisa, um segredo mesmo, né? Que ela não compartilha depois quando ela vai falar com as amigas ali, que a Malu e a Teresa, acho que é, né? Elas estavam num barzinho, né? Numa mesa elas ali. se encontram depois dela ter já, né? E a Lígia sai do momento que ela... A Lígia saiu do momento e aí esbarra nela, né? E aí fica meio toda... eu vim entregar um negócio que ela fala. Como é que é o nome do cidadão escroto do marido dela, que eu já esqueci. Também esqueci. Enfim, mas ela fala que vai entregar um negócio pra ele e não conta pra elas esse anseio que ela tinha de voltar a cantar, que é o sonho, é a paixão dela, né? A gente vai vendo que é o que move ela, que é o que deixa ela feliz. E aí depois a gente tem uma cena ali que é numa festinha na casa da Teresa, né? E ali ela canta uma música e aí vai, mesmo cantando baixinho, ali com poucas pessoas em volta, né? Mostra como aquilo deixa ela feliz, como ela é apaixonada por aquilo, né? Como ela sai daquele espaço ali e volta pra casa assim, inebriada, né? Ela tinha bebido um pouquinho também, mas, sabe, ela tá naquela adrenalina e ela chega em casa toda empolgada, querendo contar pro marido, né? Dividir, né? Compartilhar, né? E parece que ela pensou um pouco sobre, poxa, ela dá exemplo de planos. E ela dá exemplo de alguém, de alguma rainha, ou de alguma primeira dama. Ela menciona alguém exterior, que agora eu não lembro quem é. Grace Kelly? Não lembro. Ela menciona alguém que, a fulana, uma outra mulher, uma figura proeminente que colocamos aqui embaixo, e que acompanha o marido, que pelo que eu entendi, devia fazer alguma prestação, alguma coisa assim junto com o marido, e aí ela chega pra ele e fala, poxa, ele é político, né, eu posso cantar nos teus eventos, eu posso estar do teu lado também, né, tipo, perante a sociedade como uma cantora, brilhando, e aí ele agride ela, né, fisicamente, e fala que não é isso que ele quer dela, que não espera dela, né,
dá pra ver ciúme, dá pra ver posse, dá pra ver tudo ali, agressão física, porque ele não quer que ela realize o próprio sonho, né? E não se importa com. Ele não quer que ela esteja no centro das atenções. Uhum. Ela existe pra ser a esposa troféu, pra fazer se portar como ele acredita que uma mulher deve se portar na sociedade. E aí a gente vê aí, eu acho que é a primeira cena de agressão física, né? Uhum, E dá um embrulho no estômago, né? Nossa, dá um. E essa é a Lígia nesse episódio. E aí a gente tem, pô, da Lígia a gente tem a Teresa, sabe? E aí a gente tem, nossa, vários. Porque assim, a Teresa, né, como é apresentado no primeiro capítulo, ela tá trabalhando numa revista de assuntos femininos, né? E aí mostra ali o dia a dia com ela e, né, e o que me parece ali ser o editor-chefe, que é um homem, uma revista ali que é pra mulheres, né, que é pra mulheres, né, de assuntos femininos, né? Conteúdo específico pra mulheres, né? Conteúdos de coisas que a gente foi, né, ensinado pra gente que pertence ao universo feminino, no caso, né, das mulheres. E então ele fala ali que eles querem, né, contratar uma outra pessoa, e ela fala, vamos contratar uma mulher, e ele diz, não, vamos contratar uma mulher pra quê? Aí ele dá toda uma explicação biológica, né, de como teria que contratar um homem, porque o homem é mais focado, e aí o homem é mais profissional, e a mulher deixa muito se levar pelas emoções, todo aquele clichê que a gente tá cansado de ouvir, né, pra desmerecer o trabalho das mulheres, né, e as mulheres, desmerecer as mulheres, desmerecer o trabalho das mulheres, né, e aí a gente tem ali, já apresentado a Teresa tendo ali que fazer o jogo de cintura, né? Com essa situação e com o chefe dela. A gente tem ainda, né, nesse universo, depois ela consegue ali, com uma moça, pleiteia a vaga junto com outro cara, e obviamente o chefe dela ia escolher o cara, né? Porque obviamente o cara é mais focado, né, profissionalmente, vou escolher o cara pra trabalhar comigo. Mas aí a Teresa novamente usa ali do seu jogo de cintura, né? E aperta ali no calcanhar de Aquiles dele, né? Pra fazer com que a Elo seja contratada. E aí mostrando todo assim, dá um revés ali, falando, olha, não, realmente eu acho que tem que contratar ele. Ele é muito mais isso, aquilo, não sei o que lá. Só que ele custa tantas vezes mais do que a Elo. Aí ele, vamos, né? Então vamos, né? Bateu no bolso. Bateu no bolso. Tudo bem, vai ser bom ter mais uma mulher aqui para enfeitar o nosso ambiente. As palavras são, né? Vai ser bom ter mais um rabo de saia, né? Para enfeitar. Novamente a gente tem a sagacidade da Teresa. Eu ia falar Elô. Novamente a gente tem a sagacidade da Teresa na hora de apresentar pra Elô, que era a nova companheira de trabalho, né? Os colegas. Os colegas, né? Que eram todos homens, escrevendo sobre beleza, sobre relacionamento. Com pseudônimos, com né? pseudônimos com nomes de mulheres, ainda ela fala, cidadão tal fala sobre relacionamento, nunca foi casado. Ela fala assim, aquela ali é a Maria. A Maria, como assim? É um cara, né, de óculos de 50 anos. E assim, isso era muito comum. Tem aquele lá da Emma Stone, o The Help, a Skeeter, né, no The Help. Ela escrevia, acho que a parte de dicas de cozinha ou de remover coisa assim de utilidade de casa, sabe? E aí, novamente, na revista que ela trabalhava, muitos das pessoas que escreviam eram homens usando pseudônimos como se fossem mulheres, escrevendo pra mulheres. Então isso era muito comum, porque se chamava, né, homens pra... Por que a gente vai chamar mulheres, né, pra escrever pra mulheres? Vamos chamar homens. Então a Teresa ali, né, faz ali essa sagacidade de apresentar, né, e ainda dá aquela cutucadinha do tipo, a gente tem aqui... Eu luto pra ter um banheiro, acho, pra mulheres aqui, quem sabe, agora com você a gente consegue. E ela fala, tem uma parte que ela tá discutindo com o chefe ali, né, sobre quem que vão contratar, porque ela já teve a sagacidade, porque foi ela que levou as propostas, né, olha quem são os candidatos, né, então ela já foi muito esperta nesse aspecto. E daí ele fala, porque homens cumprem melhor as regras, né, e aí ela fala, claro, as regras que foram inventadas por vocês, tá, sim, essas regras talvez sim, e aí, nessa parte de mostrar que quem estava escrevendo ali o conteúdo para mulheres eram os caras dando nome de mulheres, também fica muito nítido isso que tem muita gente que eu acho que ainda não entende até hoje, sabe? Quando se fala que os
padrões de beleza, padrões de comportamento, tudo isso, quando se fala assim, que isso foi posto por homens, eu vejo às vezes algumas mulheres contestando, não, mas é porque as mulheres são vaidosas mesmo, que elas gostam disso, gostam daquilo. Não, cara, não é exatamente assim, não é que uma mulher foi lá e um dia ela achou que seria bom, né, se todas nós nos comportássemos. Não, a gente tinha uns caras que ditando todas as regras e dizendo e ainda... Nos Estados Unidos, não, os caras lá, tudo uns caras velhos decidindo que as mulheres não podem abortar? Sim. Aí outra coisa bem bacana da Tereza, né, que aí mostra, a Dani já falou da Lígia, né, na festa que ela ia, então a festa foi promovida pela Tereza e pelo Nelson, né, e aí novamente mostra ali como eles eram um casal cool, mais ali, mais livre, mais... Despodorados, assim, sem muitos... eu não vou dizer sem muitos... Sem se prender muito à moralidade e a regras que outras pessoas... O que vão pensar, como eu deveria me comportar. Tá lá o Nelson distribuindo selinho. Sim, e a Tereza fala pra Malu uma hora, não sei como que você é amiga da Lígia. Ai, a Lígia é chata, só tem amigo chato, né? Você é tão legal. E ele já olha como assim? Na minha cara, só porque os meus amigos não são pervertidos, né? Aí ela fala, meus amigos são mesmo. Meus amigos são, adoramos ser assim, né? Quando elas estão lá, depois que elas se encontram, né? E é bem isso, né? Ela não tá preocupada com o que as pessoas estão falando dela, com atender a, sei lá... Uma expectativa. Ou manter uma postura social, uma aparência perante a sociedade, sabe? Eles fazem o que deixa eles felizes. Ela fala, tem festinha aqui em casa, vamos... Né? Dá selinho. Só fala um pouquinho mais baixo, mas de boa. Pra os vizinhos não reclamarem, mas assim, sabe, super à vontade. Assim. Faz o que quiser, sabe? Tereza Amada. Queria ser amiga da Tereza. Sim. Esse episódio, ele mostra pra gente, em muitos aspectos, o que se espera e o que não se espera das mulheres, né? Onde elas não são bem-vindas ali naquela sociedade. E a gente tem mais algumas cenas que também... contextualizam a gente um pouco, né? Como a cena lá na empresa do Roberto, em que tem a secretária dele que é totalmente objetificada pelo cara que vai fazer uma reunião lá e que assedia ela, assim, sem nenhum pudor e que faz uns comentários totalmente esdrúxulos, escrotos em relação a ela, que, né, uma mulher ali fazendo seu trabalho e sendo assediada, né, e sendo vista como um pedaço de carne ali passando na frente, né, dos caras e isso ainda, né, sendo elogiado, o Roberto, quando ele tá sempre falando, é um garanhão. Tipo, mostrando, sabe, como a mulher e isso demorou muito, né, pra começar, para as pessoas começarem a falar, olha, pessoal, não é legal esse tipo de coisa, sim, né, não tá dentro certo. das empresas e fora das empresas, né, e também tem, quando a Tereza conhece a Elo, que depois vai ser contratada, ali a Elo fala pra ela a Elo é modelo, né, tá ali pra provar uma roupa lá pra um costureiro, né. E aí a Elo vai até a Tereza falando que a condição das modelos ali era péssima, que elas eram tratadas como cabides e, né, que deviam escrever sobre isso, que também é uma questão que reflete um pouco da realidade, também uma coisa que eu acho que é um pouco contemporânea, né, do tratamento das mulheres também no mundo da moda, né, de exigências e de meio que desumanizar um pouco, né, a mulher em certas áreas, assim, né. E aí a gente tem, então, esse contexto, né, sendo muito bem colocado pra gente de como as mulheres eram vistas ali naquela sociedade, né. Então, a gente não sabe quando a segunda temporada vai estrear, então a gente já tá aqui começando as nossas resenhas, né, pra você chegar afiado na segunda temporada, né, e aí já ligado de tudo que aconteceu aí na primeira, pra já ir pensando, né, e se ligando nas coisas que estão acontecendo na segunda temporada, já prestando atenção no primeiro capítulo, porque vai fazer sentido depois. Então, essa foi a resenha de Garotas Não São Bem-Vindas. Se você curtiu, dá um like aqui pra gente, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos, né? Tchau! Tá bom? Por que tu... Tá bom, fica aqui. Pronto. Aqui, isso. Tranquilo. Ai, Senhor. Não tem, Priméria, não tem. Não tem. Não tem nada aqui. Ai, cão. Dá um tempinho pra gente gravar. Beijar? Sossega um pouquinho. Obrigada. Não, tem que deitar em cima de ti, né?
Acordou, princesa? E 15. Hã?